Podem deixar aberto, não tem problema. Ó, vamos começar então. Eu dei uma lida no paper, eu separei algumas coisas antes de abrir para todo mundo colocar suas questões. A Isabel já estava colocando. Isabel, né? Estava falando com a Isabel antes do pessoal chegar. A Isabel foi a primeira. Errei. Priscila. Desculpa, Priscila. E a Priscila estava falando das impressões que ela teve em relação ao paper, porque ela é de uma outra área. Eu vou. Então já está gravando aqui. Eu vou compartilhar minha tela e levantar as questões que eu gostaria de colocar para vocês. A pessoa que deu origem a esse evento chegou agora, a Maria Carolina. Oi, Maria Carolina. Ela que sugeriu o paper, foi muito legal. Vamos lá. Então tem umas perguntinhas que eu queria colocar para vocês, ó, sobre o. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Sim, legal. Bom, primeira coisa, deixa eu perguntar para vocês. Se vocês sabem a diferença entre tá aqui, o que é uma revisão sistemática e o que é uma meta-análise. Vou voltar aqui para falar com vocês. E aí? Eu não sei. Legal, legal. Não, e é muito importante a gente ver isso, porque quando eu dava aula de escrita científica, era uma confusão que todo mundo fazia. Então, o pessoal sempre coloca aqui revisão. Revisão é uma coisa meio intuitiva. Praticamente, quando a gente estava no ensino fundamental e o professor mandava um trabalho perguntando o que é algum conceito, já era um trabalho de revisão. Então a gente sabe mais ou menos o que é uma revisão. Agora, uma revisão sistemática é uma coisa que confunde as pessoas. O Emílio levantou a mão, vou deixar o Emílio falar antes de eu falar. Hear me. Oi, Emílio. Good morning. Good morning. How are you? Super fine. Thank you. I just want to answer the question the way I understand it. Meta-analysis has to do with the analyzing the keywords, the author's contributions to that particular feed, and the abstract, not going deeper into the result, into the methodology, not really going deeper into the detailed discussion, but just the surface analysis based on what is on the majorly on the first page, the cover page of the article. Why systematic review is when they look at it based on the target, looking at the detailed, the way the methodology was structured, the type of data that were collected, and how many have been collected based on the objective. They look into details and the process, comparing it with one another from different articles. Okay. Yeah. I have a different vision of that. I'm going to speak in Portuguese, okay, Emílio, so everybody can participate. Yes, you can understand, right? Okay. Yes. Ó, então, pessoal, a revisão sistemática e a meta-análise, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da do Emílio. A meta-análise, que foi o que esse grupo de autores fez, a meta-análise trabalha com os dados dos outros. Então, obrigatoriamente, você tem que ter os dados e você tem que ter confiança nesses dados, que foi uma coisa que eles discutiram no artigo. Então, a meta-análise é quando você consegue coletar na literatura dados que são robustos o suficiente para você fazer análise científica
a partir de mais de um trabalho, usando os dados dos outros, o que é muito legal. Eu gosto. E com esse movimento de ciência aberta, fica mais fácil de você conseguir pegar os dados dos outros. Hoje tem muito mais... Você, inclusive, é solicitado com mais rigor e ênfase a disponibilizar seus dados. A FAPESP hoje pede um plano de gestão de dados. Na Europa, eles criaram uma plataforma que chama Zenodo, que é onde eu compartilho agora os materiais da aula, que é para você disponibilizar dados também. E a revisão sistemática, ela pode trabalhar com a seleção de artigos, mais ou menos como o Imizzi falou, com a seleção de artigos a partir da leitura do título e do abstract. Mas, dependendo da sua pergunta, você tem que ir para dentro do paper. Você, em geral, seleciona por essa leitura inicial. No caso de dúvida, você vai para o paper, mas você faz uma primeira leitura por revisão do que é o abstract, do título do abstract. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó, o que levou esses autores a fazer a revisão sistemática, ó. Isso é muito importante. Você não faz uma revisão sistemática sobre microplásticos. Sobre microplásticos, você faz um trabalho de lição de casa. O que são microplásticos, tal. Você pode fazer isso. Uma revisão sistemática sobre microplástico tem que ter uma pergunta específica. Se você olhar o PDF aqui, ó, os autores eles construíram essa pergunta aqui. Então, no começo do paper, o que é microplástico, o problema que dá, foram contando a história do microplástico. Aqui começa a história do paper, da pergunta que eles estão fazendo. For microplastics, however, deixa eu fazer uma tradução para o português aqui, ó. Para microplástico, entretanto, um consenso não foi ainda alcançado no tocante à sua toxicidade. Então, aqui já começa. Então, se tem um consenso que precisa ser alcançado, você vai para uma revisão sistemática. Acontece quando a gente quer saber se café faz bem, se café faz mal, porque tem paper que fala que café faz bem, tem paper que fala que café faz mal. Qualquer coisa que dê polêmica, é que você tem artigos apontando diferentes caminhos opostos, às vezes, não relacionados, você fala, para que lado eu vou? Então você faz uma revisão sistemática. Então, sempre que eu quero buscar uma resposta para uma pergunta que é controversa, eu vou para uma revisão sistemática. A primeira coisa que eu faço é ver se a revisão sistemática foi bem feita, se ela seguiu as regras. Então, aqui, ó, os autores, eles começaram a construir a pergunta. Aí eles vão mostrando o que tem que fazer. E aqui, ó, aqui esse parágrafo todo aqui, ó, foi construindo a lacuna, mostrando a importância do tema. E aí, no parágrafo seguinte, são eu dividi em 3 instâncias. Ó. Aqui, nosso objetivo primário foi atualizar a análise de Rochman et al. 2016, que é a autora principal desse paper, e a correspondente, se eu não me engano, né? Desculpa. Aqui, a correspondente. Ela que é a correspondente? Eu sei que ela é a PI. Cadê o e-mail? Não, correspondente, é isso, tá aqui, ó. Charles Rochman, gmail.com. Ela é a autora correspondente. Então, ó, atualizar a análise de Rochman et al. 2016 e determinar o estado de evidência em relação aos efeitos de macro e microplásticos nesse tópico. Então, tá aqui. Essa é a pergunta principal. É isso que vai direcionar a escolha dos papers. Se não tiver pergunta principal, não tem como você escolher os papers. Se você for fazer um trabalho sem essa pergunta, você vai pegar milhares de artigos. Aí, ó, paper, nesse artigo, nós também objetivamos examinar qualquer tendência implícita entre se ou não um efeito foi detectado na direção e na severidade do efeito em relação ao tamanho de partícula, dose e duração da exposição. Aqui é uma segunda coisa. E a terceira coisa foi a meta-análise. Eu entendi que isso aqui é a explicação da meta-análise, mas ela vai detalhar bem a meta-análise. Então é muito importante você ter uma pergunta. Ficou claro para vocês?
Sim, professor. Eu achei muito interessante esse terceiro, né, esse finalzinho, quando ela fala de avaliar a relevância ambiental de experimentos laboratoriais que investigam o efeito, comparando a dose e o tamanho dos microplásticos utilizados nas exposições com as concentrações e tamanhos dos microplásticos encontrados na natureza, porque esse é um dos grandes desafios. E, para mim, esse é o grande desafio, porque eu trabalho ecotoxicologia em laboratório. Então, quando eu analiso o resultado, eu tenho uma grande preocupação em será que eu estou extrapolando o que é ambientalmente relevante? E a partir disso, inclusive, eu vinha estudando essas análises de Rashomon para poder encontrar uma concentração para que eu conseguisse expor os animais ao mínimo ambientalmente relevante. Não que eu não ache que seja importante também concentrações maiores, porque existe uma crescente, né, em partículas microplásticas nos ambientes aquáticos. Então, quando a gente extrapola também ao que hoje é ambientalmente relevante, a gente consegue entender, chegando naqueles níveis, o que pode acontecer, né, com os organismos. Então, também é importante. Mas pensando em estratégias e políticas públicas para hoje, para a gestão dos recursos hídricos, é muito bacana que a gente tente encontrar uma concentração ambientalmente relevante nos nossos testes para discutir o hoje e tentar não chegar a esses níveis alarmantes. E eu vou aproveitar que a Dandara lançou esse tema, queria abrir para vocês o que vocês acham do que a Dandara falou, que é um tema bem rico, e tentar, já que é um clube de leitura de um artigo muito legal, tentar ver se algum resultado que esse grupo levantou serve para contextualizar o que a Dandara acabou de falar, que eu achei que tem resultados muito interessantes ali. Alguém? Alguém? Ninguém ainda? Eu posso falar. Professor, Diga. Marcos. Oi, Marcos, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo, professor, e você? Bom dia a todos os Bem. colegas. Eu achei bem relevante a colocação da colega Dandara, e a mim só me vem um questionamento, porque parece de forma bem sistematizada que a gente briga contra a maré, porque enquanto evidenciamos um problema, aquele legislador que está lá em Brasília ainda não identificou esse problema e não favorece a quantificação desse problema através de leis que regem o país, certo? Eu questiono muito isso em função de que existe sim um problema ambiental sério causado pelos microplásticos, ele já é público e notório, mas ao mesmo tempo ele ainda não está transformado em um direcionamento jurídico que nos proporcione cobrar mais. Não sei se eu falei besteira. Não, tá claro. Eu fiquei curioso com a adesão ao comentário da Dandara, porque, deixa eu ver se eu entendi bem. Como a gente precisa ter as políticas públicas sendo implementadas, a gente precisa fazê-las em cima de ciência, né, de informação correta. E o que a Dandara falou, eu acho que tem uma questão ali que eu acho que está apontado no primeiro gráfico importante do paper, que é a questão da concentração usada em laboratório que seja relevante ambientalmente. E aí é uma polêmica, na verdade, o quanto a gente deve aderir a esse critério ou não. Porque você tem a questão do que está acontecendo hoje, a gente precisa saber o que tem hoje de concentração, e uma vez que a gente tem essa concentração, se essa concentração é tóxica ou não. Os relatórios apontam que não. O relatório da Organização Mundial de Saúde, do SAPEA, sempre fala. Nas concentrações atuais, aparentemente não há problema, e sempre esse comentário é acompanhado, porém, não há informação suficiente. Que eu acho que é a bandeira da Dandara. A gente precisa ter informação suficiente. Mas, por outro lado, tem uma parcela de pesquisadores que também levantam. Beleza,
A gente está estudando concentração ambiental, mas a gente não precisa saber qual é o ponto de limite a partir do qual o sistema não tem volta, a partir do qual passa a ter problema. E aí esse pessoal trabalha a questão das concentrações acima das ambientais. E aí tem umas coisas muito legais do artigo mesmo. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Que eu achei bem legal. Bom dia, Bom dia. professor. Bom dia a todos, tudo bem? Ana que entrou? Não, Adriana. Oi, Adriana, pode falar. Eu estou fazendo a pesquisa e caracterização de microplásticos, né, em sedimentos e águas costeiras. E justamente eu acho que a minha maior dificuldade é encontrar uma metodologia, porque pesquisando e lendo vários artigos, cada um toma um critério de pessoas que já fizeram essa caracterização em outros países, em várias costas, uma metodologia, um protocolo. O ponto de partida, qual é a quantidade, né? No meu caso, eu não ainda fiz até o recorte na minha tese, porque estava ficando gigante, né? Eu ia também fazer a parte de ecotoxicologia, mas além de não ser muito a minha formação, então eu recortei bastante e estou fazendo só a caracterização e dispersão dos microplásticos nos sedimentos costeiros do estado do Rio de Janeiro, né? Mas a minha maior dificuldade é justamente saber esse limite. Qual é o limite? Seria o controle? Qual seria o nosso ponto de partida? Olha, eu vou dizer, Adriana, eu acho que isso a gente está mudando um pouquinho o assunto, mas eu vou te responder e já vou direto, porque eu queria mostrar da coisa, mas está relacionado o que você falou. A questão, quando você fala qual é a concentração, o pessoal, você mesmo comentou, que o pessoal se refere a outros artigos em que eles acabam mostrando a concentração. Né? E a Gláucia está aqui, minha aluna, e a Gláucia, a gente comparou os resultados que a gente observou de um trabalho que a gente está fazendo com uma literatura que eu queria mostrar. Vou ver se eu vou conseguir achar em tempo hábil para não perder a agilidade do clube de leitura. Mas você hoje encontra concentrações ambientais, que isso tem a ver com o que a Dandara levantou, que é mais ou menos, hoje a gente tem uma situação, se você quer tomar café, você vai achar um paper falando que café faz bem. Se você quer comer salame, você vai achar um paper que salame faz bem. Se você quer achar um paper falando que tenha encontrado a concentração ambiental altíssima, você vai encontrar um paper. Você hoje tem os hotspots e hoje você tem as concentrações baixas. Nesse paper que eu uso com a Gláucia para a gente comparar com a literatura, que é o melhor paper de revisão de concentração que eu encontrei até agora. Vamos ver se eu tenho tempo de achar ele aqui. A concentração, a variação é muito grande, e ele mostra, sim, separado, para ambientes terrestres, por exemplo, tem uns 12 ou 13 tipos de ambientes terrestres diferentes que ele separa. Então a gente separou lá para ambientes urbanos, né, Glaucio? Acho que foi isso. Mas tem tudo, todo tipo de sólido. Se eu não conseguir mostrar agora, tem um monte de gente pedindo no chat, eu vou compartilhar na descrição do vídeo que a gente vai postar o clube de leitura lá na playlist da disciplina. Então eu faço uma playlist só dos clubes de leitura. Tá, muito obrigada. Oi, Adriana, mas respondeu a sua pergunta isso? Eu te respondi a pergunta Não, a questão de que você não tem solução para isso. Eu não tenho solução, exatamente isso. Isso aí está sendo o X da questão, né? Assim, o parâmetro, mas qual? Na verdade, eu estou quantificando por forma, cor e tipo de polímero, né? E quantidade. Sim. E vendo a dispersão também, mas é complicado. Então, só para compartilhar com você, uma solução que a gente busca no nosso grupo é determinar muito bem o contexto de análise. Então, por exemplo, a gente tem a gente achou um hotspot de um determinado polímero, que é o trabalho da Gláucia. A Gláucia acho que mandou o paper. Obrigado, Gláucia. Está aqui no chat. Aí a gente vai trabalhar, não ecotoxicologia, mas a gente vai começar a ver tempo de residência em minhoca.
em um invertebrado que a gente escolheu, que é a minhoca. E aí a gente vai trabalhar nessa concentração específica, porque é o nosso contexto de pesquisa para esse trabalho específico. Então, eu escolheria, se você quer ver ecotoxicidade de alguma coisa, ou transporte, ou qualquer outro tema, eu escolheria um contexto de interesse, e aí eu iria atrás da concentração média nesse contexto de interesse. E esse paper que a Gláucia compartilhou é uma boa fonte para esse tipo de informação. Tá bom, Adriana? Agora, sobre... Nada, obrigado a você por comentar. Ó, sobre o que a Dandara falou, e eu acho que tem a ver com o paper... Eita, voltou aqui. Tem alguém querendo entrar? Não, né? Aqui, ó. Espera que meu computador tá lento. Essa figura, eu achei ela muito legal. E tem alguns comentários que eu queria fazer, ó. Por exemplo. Bom, o primeiro comentário é a figura 5, que vai na cara do que a Dandara falou, que é esse aqui, né? Vocês viram esse arquivo, essa figura? Ó, eu não estou vendo o chat, se vocês estão respondendo pelo chat. Mas, ó, aqui cadê? O cinza, o mais claro, o cinza é o que foi usado para amostragem, usado. Como assim usado? O mesh, não o tamanho. Então, o mesh da rede, do troll lá que eles chamam, para você fazer a amostragem no ambiente. E aqui é o tamanho da partícula usado no experimento. Então, não quer dizer que foi amostrado esse tamanho no meio ambiente, mas sim o tamanho da rede. Eu achei legal essa comparação. E aí você percebe que está mais ou menos ali, ó. A frequência não conta muito aqui. Porque não importa que acharam 20, que acharam 100 no meio ambiente, tipo de mesh usado. É mais uma metodologia ou até recursos que o pesquisador tem no grupo dele. Tem mais a ver com isso. Mas o fato é, foram buscados no meio ambiente amostras desse tamanho, foram encontrados, e os tamanhos bateram de trabalho em laboratório. Agora, e aí a gente vai mergulhar um pouquinho mais no tamanho mais para frente. Agora aqui, ó, é a concentração. Olha a concentração. Eu não gosto muito desse gráfico, porque eu não sei se tem barrinha preta para trás da cinza, mas dá para ver bem a gaussianinha aí, ó. Tem uma distribuição bem diferente. Então a concentração encontrada é bem menor do que a concentração usada no laboratório. O que suporta absurdamente o comentário da Dandara, não é, Dandara? Exato, que não quer dizer que não seja importante Exato. também o extrapolamento, tendo em vista a tendência do aumento de partículas microplásticas em ambientes aquáticos. Eu concordo. Então, para pensar o futuro, assim como a gente faz projeções de pH e temperatura para os oceanos, pensando numa perspectiva de aquecimento global, a gente também pode extrapolar para microplásticos, mas se a gente estiver falando do hoje e quiser falar sobre políticas para hoje, a gente acaba extrapolando bastante, né? A gente vê que Exato. a gente olhar o que é encontrado para o que é feito em laboratório é quase que o dobro, né? De um para o outro. Sim. Não, do que é encontrado em tamanho, em concentração? Em concentração, em Não, o partículas. dobro, não, é muito, assim, É muito mais. muito mais, Não, o porque que eu se quero dizer é que o considerar, tanto de casas que a gente tem para trás, no ambientalmente encontrado, a gente tem de casas para frente no que é testado. Não, se você olhar aqui, ó, a gaussiana, a gente poderia fazer ela simétrica, então seria mais ou menos aqui. Aqui vou fazer, estou usando o lápis do PDF, mais ou menos aqui, ó, 10 a menos 4, chutando. E imaginando que aqui é um outlier maior que 10 a sexta, ou seja, não é para ser considerado como parte da distribuição. Considerando que aqui é o pico dessa distribuição, 10 a 2. 10 menos 4 para 10 a 2 são 6 ordens de grandeza. É 1 milhão de vezes maior a concentração. E aí eu coloquei essa canetinha, porque eu acho que o que a Dandara falou, se a gente tivesse uma situação contemplando
essas duas situações em que a gente tem a preocupação com o efeito do que tem hoje e a preocupação com o efeito do que a gente tem amanhã, eu esperaria uma gaussiana idealmente que fosse assim, né? Largona. Não seria? Para preta, para dose usada no laboratório. Então, acho que falta isso. Não é para o pessoal fazer menos do que tem, do que vai ter no futuro, porque a gente não vai parar de fazer microplástico tão cedo. De fazer plástico, de usar plástico, e, portanto, vai ter produção de microplástico. Então, está faltando pegar esse lado da gaussiana, essa é a minha opinião. E aí, esse gráfico aqui está mostrando mais ou menos isso que costuma aparecer nos relatórios. Ó. Não, não é esse, desculpa, esse aqui. Vocês repararam? A esquerda é não e a direita é sim. Em relação ao quê? Os efeitos, né? Para quem não leu o paper, sempre tem um pessoal que quer discutir o paper, quer acompanhar, mas não teve tempo de ler. Ó, figura 3. São plástico, são plot de dot, né, de ponto, onde cada ponto representa um efeito testado. A concentração usado no teste do efeito, não importa o efeito, e se o sim é se o efeito foi detectado e se o não, não foi. Beleza? Então, não teve problema. O que foi medido não teve problema e o sim teve problema. E o primeiro é concentração. Mas pode olhar para todos. Vocês repararam que todos os gráficos, o sim é sempre espichado para cima. Queria que vocês comentassem sobre isso. Se isso, o que isso, o fato do sim, está espichado para cima, ó, o não, ele é sempre mais baixinho. O sim está sempre espichado para cima. O que isso tem a ver com o que a Dandara falou? É um clube de leitura, mas é um clube de participação oral também. A própria Dandara pode se manifestar também, Dandara. Aqui na letra A, em relação aos efeitos, né? Concentração em relação a encontrar efeito. Sim. Então a gente extrapola as concentrações e a gente encontra maiores efeitos. Sempre em concentração maior. E principalmente porque acaba usando organismos, né, que são bioindicadores certos, como por exemplo moluscos bivalves, que são filtradores. Né? Quando a gente olhar aqui estatisticamente a quantidade de quais são os organismos mais utilizados como bioindicadores, a gente vai ver os moluscos lá em cima, né? Tudo bem que existem várias características, né? Eu, inclusive, uso moluscos bivalves, que os fazem ótimos bioindicadores, só que a gente extrapola as concentrações, né, mais de 1 milhão de vezes, e encontra efeitos. Então, a gente vai ter esse sino numa vertical. E aí é o momento onde a gente coloca, não em xeque, mas a gente precisa repensar, né, o para que a ciência naquele momento, do que a gente está fazendo, se a gente está falando de futuro, se a gente está falando de hoje, até para que os nossos dados científicos tenham maior credibilidade, para que a gente consiga discutir e chegar a ações, né, Sim. porque eu reflito muito sobre isso, de que a ciência que a gente faz, ela precisa se refletir em ações. E como vai se refletir em ações se a gente fazendo ciência pensando no hoje, né? Para quem faz ciência, ninguém é obrigado a fazer ciência pensando no hoje. Mas se o objeto do nosso estudo é discutir dados para hoje, a gente precisa trabalhar com concentrações e, se elas não existem, buscar essas, de alguma forma, definir essas concentrações e chegar ao mais próximo, para que de fato a gente consiga sentar com o tomador de gestão, mostrar os nossos dados, dizer que é o que está acontecendo no ambiente e a partir daí discutir possíveis encaminhamentos, porque senão fica difícil, porque aí a gente leva um dado e fala, ó, e aí a gente alarma toda a sociedade, inclusive no hoje, porque acontece Sim. muito. Sim. Olha, os microplásticos estão fazendo, os moluscos estão mudando de sexo e tal. Beleza, pode acontecer, mas que concentrações foram usadas para que isso acontecesse? A gente quer alertar a sociedade sobre algo do futuro, a gente quer deixar todo mundo desesperado no presente.
Sim. Essa discussão, ela vai além desse paper. Se a gente engatar nessa discussão, a gente já vai esquecer o clube de leitura. Porque a gente passa até pela questão de se é esse o tópico que a gente tem que usar para falar com o gestor. Porque a gente só vai poder parar com a poluição plástica se ela fizer mal. Se a gente chegar à conclusão que na concentração atual ela não faz mal, então está tudo certo. Essa questão ela precisa ser colocada também. Mas isso é para outro debate. Vamos para o paper. Professor, Oi. eu acho essa figura incrível que você legal. falou. Ela é a minha figura preferida. Estou com um sonho de fazer um artigo usando esses gráficos que eu acho... Qual figura você está falando? Dos efeitos detectados. Os efeitos detectados. Que é a figura 3. Porque, bom, ela eu acho que é muito autoexplicativa, porque você já bate o olho, você já vê aquele meio a meio, e aí você fala, nossa, né, o que tem por vir aí? E para mim também é muito interessante, porque ele fez a parte das fibras ali, enfim, então eu achei, assim, muito, muito legal. E aí, depois, indo até para, lendo, né, indo para meta-análise, algo que eu achei, assim, super curioso, até queria entender com quem estuda essa parte, porque não é minha área, mas tem até um aumento da parte da reprodução com o aumento da exposição. Então, eu não entendi isso também. Eu não entendi isso também. Eu também, eu queria até entender essa parte, e se alguém tivesse o conhecimento disso, pudesse compartilhar. Maria Carolina, você repete a pergunta que você fez? Qual é o gráfico mesmo, Maria Carolina? É o seguinte, né? Não, aí já é na parte da parte da meta-análise mesmo. Da meta-análise. Uma coisa curiosa que eu até queria compartilhar é que eu refiz, eu achei que na parte, esse artigo, na parte da descrição do método, ele foi bem simplificado para uma revisão sistemática. E aí eu refiz os termos dele, porque ele nem citou nada de operador booleano, se ele usou tópico, ou se ele colocou todos os tópicos, enfim, então isso ele não é específico. Então, eu coloquei todos os tópicos e filtrei pelas áreas de concentração que ele citou e coloquei o ano também. Eu encontrei um número de artigos diferente do que... Não sei se alguém fez essa mesma pesquisa, e, enfim, eu encontrei um número menor de artigos. E aí, até filtrando por hoje, 2023, né, a última data, então eu encontrei 147 usando as mesmas áreas de concentração e palavras-chave, e hoje tem 813 artigos, só pela data. Você está falando que eles encontraram 186, você encontrou 140. Eu encontrei 147. Você encontrou menos. Eu encontrei menos. Porque uma coisa interessante é que é muito comum se encontrar mais, se você vai fazendo depois, porque alguns papers são adicionados com muito atraso. Eu lembro que eu publiquei um paper na Polímeros, e ele foi para a base de dados 2 anos depois. Nossa. Por uma questão burocrática, por uma questão de problema da revista e tal. E aí, mas foi um caso excepcional, a revista não costuma demorar. Teve um caso pontual e demorou. Então, acontece isso. Então, por isso que é importante colocar a data. Agora, colocar menos... Não sei se alguém refez isso também e... Não, acho que é uma questão de que sempre tem você sempre pode, numa revisão sistemática, explicar melhor seus critérios. Talvez aqui não tenham sido tão bem explicados. Então, por exemplo, quando ela fala aqui, ela usou as keywords, né? Mas aqui na figura 1, que é a esqueminha do dado. Mas se você for na parte experimental, our search resulted in a collection of literature spanning the fields of oceanography, limnology, and ecology. Então, eu filtrei tudo isso. Você filtrou. Filtrei, porque senão vai para 8.000 e tanto. Só... Mas aí você filtrou no Web of Science mesmo, né? Foi. Web of Knowledge. Olha só, e deu menos. Então, eu tenho a impressão
de que ela pode ter colocado algum outro critério, porque eu acho que sim, e não colocou. teria que dar mais, não menos. Exato. Né? Eu achei que faltou alguma área de concentração que não foi. Ou então ela pode ter incluído alguns artigos manualmente. Mas aí Teria que pode acontecer, pode, é comum, mas aí você tem que dizer isso nesse lugar aqui, ó. Ela teria que ter colocado no texto. Teria. Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, ó. Tá compartilhando a minha tela, tá lento ainda. Peraí, tá aparecendo. É uma coisa que a gente vai aprendendo. Eu tô fazendo uma revisão sistemática grandinha, já começou, não terminou. Tô faz tempo nela. Eu também, professor. Mas eu confesso que se eu tivesse começado de novo, eu faria diferente, porque você vai aprendendo. Aqui, ó, você costuma colocar aqui, cadê o... Você coloca aqui, por exemplo, Web of Knowledge, escreve alguma coisa aqui, e aí você faz um risquinho. E aqui você coloca Random Search, Using Recommendations, Our Previous Knowledge, and Google. E você coloca. A gente está fazendo um de educação em microplásticos, que a gente vai ter essas duas coisas. Porque tem coisa que eu só achei no Google. Então, eu achei informação legal sobre atividades de ensino para poluição plástica, que eu achei no Google, que é uma pessoa que fez um curso de graduação de laboratório todo investigando a questão de microplástico para um curso de oceanografia. Não tem paper, mas tem um Google. Eu coloco. Então, você pode colocar, mas tem que dizer. Fala, Janaína. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. Cortou para mim aqui quando você estava explicando da inserção manual. Eu só vi na tela as bolinhas vermelhas. Você poderia repetir, desculpa. por gentileza? Você pode colocar alguma coisa que foi recomendada. Não tem problema, porque tem coisa que você sabe que tem e não calhou, não entrou na sua busca naquele Web of Science, ou você não é artigo, mas é uma informação relevante. Aí eu dei o exemplo de um artigo que a gente está fazendo de revisão em atividades de ensino sobre poluição plástica. E a gente tem coisa que a gente achou no Google, vai entrar no paper. Aí entra naquele primeiro quadrado, você coloca Web of Science, Scopus, tem até uma parte de eliminar duplicatas, porque quando você busca em duas bases de dados, você tem uma primeira etapa que é o que saiu no Web of Science e no Scopus, você tira, eliminação de duplicatas. E é muito comum você ter um esqueminha em todos os métodos com checklists de etapas para você fazer, né? Prisma, Roses, eles pedem para você eliminar duplicatas se você tem mais de uma fonte. No caso de você colocar o Google como uma fonte, é só uma fonte aleatória, uma fonte não científica, não tem problema, você pode colocar. Aí inseriria ali junto com Web of Science e outros manuais. Não, né? você coloca aqui, ó, você coloca, você está vendo a minha tela agora? Aham, tô vendo sim. Você coloca as suas fontes sistemáticas e depois coloca as suas fontes não sistemáticas. Que é Google, recomendação de amigos, seu portfólio de leitura, e pode ter recomendação. De amigo não, né? Mas recomendação, ponto. Certo. De colaboradores. Você não precisa falar que é amigo. Estou fazendo um artigo nessa proposta também, aí eu tinha colocado a base de dados, mas tem alguns artigos que eu peguei aqui do Clube da Leitura, então vou colocar o senhor de referência. Não, mas você pode colocar que é uma fonte não... Você precisa colocar, porque senão vai acontecer o que a Maria Carolina passou. Aí eu tenho que reproduzir e não deu. Porque eu tinha... tem alguns artigos assim que acabaram não aparecendo nos meus filtros, né? Mas que estão sendo usados para discussão, então ficou perfeito. Agora eu estava com dificuldade de entender como colocar, então já ajudou muito. Obrigada. Nada, imagina. A Sueli levantou a mão, depois o Imise. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. É uma dúvida, na verdade, sobre o protocolo, né? Para a gente fazer a revisão, tem que seguir todo um protocolo. E aí eu sei que tem vários, agora mesmo de falasse do Prisma, do Roses, o que ajuda a gente a determinar qual protocolo seguir? Se é o Prisma, a sua pergunta científica. A pergunta.
a sua pergunta, porque o Prisma tem até uns papers criticando roses. Tem um paper muito legal, o título é muito legal, que é Every Rose Has Its Thorns, que é cada rosa tem seus espinhos. E o pessoal do Roses respondeu. Então, quer dizer, você tem o checklist do Roses, do Prisma. O Prisma nasceu para a área biomédica. O Roses evoluiu a partir do pessoal de áreas ambientais. Mas não quer dizer que todas as etapas servem para a sua pergunta. O que você tem que fazer é, o meu método está servindo para responder a minha pergunta? Tá. Ele é reprodutível? Ele é. Eu usei o método, passei para um colega lá, vê se você chega no mesmo número de artigos, que é uma coisa que a Maria Carolina fez. A gente pode pedir para alguém fazer, enquanto a gente está elaborando. Deixa eu ver se eu expliquei bem como eu fiz a minha seleção, né? Pede para alguém verificar. E aí, você toca o barco. Você pode dizer que você se baseou no Prisma, mas que você adaptou essa etapa, aquela aqui não fez sentido para sua pergunta, aí você pulou. Não tem problema. Quer dizer, pode até ter problema, Suelen, mas quem vai dizer que tem problema é o revisor da revista. Então é uma coisa, em pesquisa a gente não tem receita 100%, né? Você vai usar o seu espírito crítico para ver se cada etapa cabe para você. O que você achar que não cabe, você explica por que não coube. E você fala, usei o método Prisma adaptado. Ou você pode falar, usei o método Prisma ipsis literis do começo ao fim. Tá bom também. Entendi. Ok, professor, obrigada. Nada. E Professor. Rafael, professor, fala. Sim, em relação à temática aí, na página 7, ele cita alguma coisa, mas ele para mim está fora do contexto, como a colega Maria Carolina falou, porque ele deveria colocar em outra posição essa informação, mas aqui ele cita que teve algumas coisas de conhecimento de outros autores, que foi feito, que alguns artigos, alguns papers não saíram da database. Cadê aonde que tá? Na página 8 aí que vai falar. Isso. Página 8 na sequência aqui, mas page 7. Eu tô com ele na tela, ó. Tô com ele na tela. Você não quer dizer onde ele tá? Só para todo mundo ver? Tá diferente. Environment relevance of laboratory experiments. Environment. Você tá vendo na minha tela onde ele tá? Eu não ele tá logo depois das concentrações aí, professor. Logo depois das concentrações da figura 4. Logo após a figura 4. Logo após a figura 4? Peraí. Isso. Figura 4. Acho que fica mais fácil. Figura 4. Na Isso, página... na próxima página. Próxima página, sequência aí, no comecinho dela à esquerda. Aqui. Paper state... Papers that were not found in the Web of Knowledge database, but were known to the authors and meta criteria, were also... Exatamente isso aqui, ó. Foi isso que eu falei. Você pode fazer isso. Maria Carolina, você achou menos do que eles acharam, não foi? Foi, achei menos. Eu achei... Tá aí a resposta. Tá aqui a resposta. Ó, eu discuti isso essa semana. Deixa eu ver aqui. Scheme. Professor, só aproveitando o gancho aí. Pode falar. No meu entendimento, naquela figura onde ele fez essa exposição, ele não poderia ter colocado essa informação? Exatamente isso que eu quero mostrar. É usual colocar. Ok. Tem que colocar. Porque assim, aí, a Maria Carolina seguiu um método para a gente poder replicar uma pesquisa, nós seguimos um método. Exato, de repente você vai encontrar essa informação solta. Eu acabei observando esses detalhes, como ele estava falando muito sobre vários artigos, uma quantidade. Eu não fui tão criterioso quanto a Maria Carolina, mas eu entendi que o assunto era tão abrangente, ele pegou tantas informações, que aqui, a hora que ele chegou nesse ponto, isso aqui me chamou um pouquinho da atenção. E agora que ela falou, eu fiz o gancho. Falei assim, mas calma aí, ele falou lá embaixo. Tem alguma quebra a gente, né?
Quebra? Tá aqui, Sim. ó. Você tá vendo a minha tela? Sim. Então, isso é do Wikipedia, uma página sobre como reportar os itens de revisão sistemática. Tá aqui, ó. À esquerda, number of records identified through database searching. Beleza, é o que a gente faz. À direita, number of records identified through other sources. E pode ser vi no Twitter. Você não vai dizer vi no Twitter, mas você pode ter visto no Twitter. E é interessante, você não vai ignorar essa referência. Você coloca. Mas eu acho muito importante que a gente possa dizer que encontrou no Twitter, que encontrou no Google, e eu, no paper que a gente está escrevendo, a gente vai tentar colocar o máximo. Inclusive, naquele esquema, quando você coloca, é sempre importante colocar um número. Ops, cadê a gente? Ó, number of records, number of excluded, number, tem que colocar um número. E eles colocaram, né? Mas faltou aí. Cadê? Tá aqui, tá vendo? 186. No, beleza. Yes, 139. Meta-análise, 13. Beleza. Mas podia ter colocado essa informação. Tem uma moça, eu procurei e não achei mais esse artigo. Eu li um artigo de uma moça pelo Twitter. Ela postando lá e falou, primeira vez, primeiro paper, se você quer saber o motivo da exclusão de cada um dos papers, o nosso colocou no material suplementar. Fiquei curioso, fui olhar. Todo paper, ela colocou o motivo da exclusão de cada um, que é raro. Você vê, gente, usamos como critério não sei o quê. Beleza, excluídos tanto, incluídos tanto. Acabou. No material suplementar ela colocou, eram centenas, era um artigo sobre microplástico ao longo da cadeia alimentar. Um por um, às vezes uma linha, uma palavra, mas ela colocou um por um todos os motivos de exclusão. Então, foi muito legal, achei bem legal da parte dela. Mas muito, ficou claro para todo mundo o comentário do Rafael, casa com o comentário da Maria Carolina, e é uma coisa que a gente precisa ter. Suelen, você que está fazendo o artigo, para todo mundo que está fazendo o artigo, pode colocar outras fontes, mas tem que deixar claro. E aí eu acho legal deixar claro também, detalhamento a mais não é pecado. Você pode colocar no esquema quais da referência que você pegou do Web of Knowledge e quais do que você pegou no Google foram excluídos para cada etapa. É um detalhe a mais que é interessante, por que não? Ó, Rafael, esse era o comentário? Matamos? Sim, tranquilo. Obrigado, professor. Obrigado a você pelo comentário. Só passar para o Imise. Fala, Imise. Tem várias mãos levantadas aqui. Thank you, Professor. Yes, I actually wanted to point out what Rafael pointed out. That is number one. But one other thing that they've not been talking about that really occur mostly in Africa and it happens in the United States is some papers are not available online. And they just say other sources and they don't specify that these papers are from print journals. They are not from online journals. How can we report print papers that are not available online, sir? You don't. So I'm going to answer in Portuguese again. Quando você tem dos motivos de exclusão, pode ser não encontrei o paper. Ponto. Não estava acessível online. Não tem o que fazer. Outros motivos de exclusão pode ser não estava disponível no idioma. Você pode colocar como critério de seleção o idioma, todos que foram em inglês. Porque tem paper que está em japonês. Não tem o que fazer. Tem paper local, tem muito paper que a gente publica em português. Porque é importante para... É localmente relevante. Aí no Web of Science ele aparece. Porque a gente escreve o título, uma versão do título em inglês, a gente escreve uma versão do abstract em inglês, mas o cara vai procurar, tem em português. Pode ser um critério justíssimo de exclusão de um paper do seu trabalho. Não tem problema. Tem até um paper discutindo o quão ruim é para uma revisão sistemática não colocar outros idiomas. Mas é uma coisa que a gente
tem uma limitação, né? Você vai escrever, você tem que, para entender bem um paper, você pode usar o Google Translator, mas, né? Tradutor é traditore, que é um ditado italiano, né? Toda tradução tem uma perda de conhecimento. Então, se você não conhece aquele idioma e vai confiar no Google Translator, é quase um caso de APUD. Então, complicado. Yes, but my particular question is still about print papers that are not available online. Yeah, that's it. So if you have just printed papers, yes, and they are not available online, you can use online availability as a criteria for inclusion. So if you cannot find them online, it's okay. You can even use the access from a specific country where you are for inclusion or exclusion criteria, because you are not able to have access to that. So, but always you can be questioned by the reviewers that your scientific question doesn't fit your research conditions. Then you need to discuss that. But yeah, if you cannot find eventually 1, 2, 3 papers, according to the number of papers you do have, it could be considered not harmful to your paper. But if it is very important and it's print, can I include it? Yeah, if it's only a printed version, yes, you can. If you have access to that, you can include it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Emisi, for the question. It's a very good one because it's important. Para quem não acompanhou o finalzinho, você pode excluir alguma referência se você não tem acesso a ela e explicar que não teve acesso. Por exemplo, a gente só pode incluir revista, paper que foi pago pelo periódicos CAPES, porque a gente não tem acesso. Aí aparece lá uma revista que a CAPES não paga. E a gente não quis usar o Sci-Hub para pegar o artigo. Fala, eliminado por questões de acesso. Não temos como pagar o paywall. Justo. Se vai causar danos à resposta da sua pergunta científica, é uma coisa que você vai ter que discutir com os revisores. Mas é possível acontecer. Basta você lidar com isso depois. Vai, Ana. Tudo bem, professora? Eu não consegui acabar de ler todo o artigo, não deu tempo, mas eu li pelo menos a metade ali para acompanhar. Aí, não, uma dúvida, assim, ainda na metodologia de conceito, que até o conceito ali, eu vou ler aqui essa partezinha aqui. These papers were categorized by taxonomic group and by biological endpoints. Aí eu queria entender o que é o biological endpoints. Até endpoint é um termo que se usa nos mapas conceituais, que até eu fiz um trabalho teórico, né, de elaboração de um mapa conceitual, que muitas vezes é uma etapa indicada até pelo EPA, por outros órgãos internacionais, mas que no Brasil a gente às vezes esquece que o mapa conceitual ele vai apresentar uma visão global da dinâmica de um poluente novo, né? Enfim, depois posso até, se quiser falar em outro momento, mas eu queria entender, porque eles usavam até, o guia que eu li de mapa conceitual usava esse termo endpoint, aí eu queria entender o que seria. E a outra coisa, aproveitando que vocês falaram antes a questão das concentrações e os estudos aplicarem concentrações muito mais altas do que encontradas no meio ambiente. E aí é uma dúvida assim, que eu tenho, porque para a gente pensar assim, em monitorar, eu não sei se os colegas ali me conhecem, mas eu trabalho no órgão ambiental, não estou fazendo pesquisa, quer dizer, estou fazendo pesquisa juntamente com a universidade, mas a gente não tem os equipamentos para fazer, enfim, mas eu estou pesquisando por projetos, né? E aí uma questão é isso, chegar, qual a concentração
que seria o limite, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a resolução do CONAMA 357, que trata dos parâmetros das águas, sempre tem concentrações que são consideradas o limite, que não pode ter mais naquele corpo hídrico, e também existe a resolução também que trata de efluentes industriais, sempre são limites, né? Então, essa é a questão, quando que a gente vai chegar num ponto que a gente pode dizer que esse é o limite para o microplástico, né? Então, seriam essas duas questões. Eu vou tentar não responder, porque senão vira uma aula, né? Eu vou deixar o resto tentar responder. Aí, se ninguém quiser, eu entro. Porque eu também sou químico, né? Biological endpoints. Vou deixar para os biólogos. Alguém quer comentar? Ó, eu entendi, Ana, endpoints são as coisas que... Então, por exemplo, a mortalidade é um endpoint, perda de massa é um endpoint, fitness é um endpoint, são as propriedades que você está medindo do sistema biológico. Então, essa é a resposta para a sua primeira pergunta. E a segunda foi a questão da concentração em água. Eu recomendo... Essa é uma questão... É uma pergunta doida, né? É uma pergunta bem difícil. Não, assim, qual vai ser o momento que a gente tem dados suficientes e o que pode ser apresentado como limite, né? Porque senão a gente não tem como Não sabemos. Não sabemos qual é o limite, não temos essa informação, mas a gente já tem como medir para poder colocar... A gente não tem uns medidores nos produtos de eficiência energética, por exemplo? A gente não tem umas leis, por exemplo, de quantidade de fragmento de inseto na nossa farinha? A gente tem, vai ter a mesma coisa para microplástico, porque é inevitável. E eu sugiro você acompanhar, vou até escrever aqui no chat, tomara que eu escreva corretamente, o trabalho do Scott Coffin. Acho que eu citei ele na aula até, viu, Ana? Esse cara é o cara que cuida da legislação, o cara que está mais envolvido, pelo menos é o cara que mais publica na questão da legislação de água na Califórnia. Acho que ele trabalha num órgão similar ao seu na Califórnia. E eles estão avançados nisso, nessa regulação. Que eu acho que é uma regulação, não é uma regulação de impor limites, mas é uma regulação que impõe métricas que você vai ter que colocar na sua garrafa d'água que você está vendendo. E para as prefeituras vão ter que falar assim, olha, a gente tem uma água, a gente não tem nessa BESP água nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, vai ter esse tipo de coisa também. Tá bom, Ana? Deixa eu ver quem mais levantou a mão. Maria Carolina Sack, a responsável pelo paper de hoje. Professora, não sei se também a Ana falou algo a respeito disso, também não entendo, mas o que eu entendi do artigo, que ele até cita a questão da concentração letal média, que ele até fala que só 6 artigos da revisão sistemática que eles fizeram mediram esses valores, e até, na verdade, tem um range absurdo desse, é o que ele chama de LC, que eu não tinha entendido isso, até voltei, assim, para tentar entender melhor, mas seria isso, essa medição? E até ele fala que falta, né, falta estudo que analisa esse LC. Eu acho que é mais complexo que isso, viu, Maria Carolina? Ah, tá. Eu acho que o resultado da figura 3, que era uma coisa que eu tinha anotado para discutir com vocês, mas acho que eu nem preciso colocar, porque eu tinha separado umas provocações, caso todo mundo ficasse quieto, mas estou achando ótimo que ninguém está quieto. Quando você fala em estabelecer limite, a Ana, acho que tem experiência nisso, não é só a dose letal, nem a dose subletal. Tá. Você tem a agressão moderada, que é um problema que eu acompanho, não é a minha área, mas eu, acompanhando a discussão dos ecotoxicólogos e dos ecólogos, o pessoal fala muito de estressor moderado. E hoje tem muita pesquisa, o laboratório onde eu estagiei, eles falavam muito sobre a questão de fazer experimentos multi-estressores. Então, em geral, quando você determina uma concentração de dose letal, você está falando de um estressor. Então,
poluente, um pesticida, ou variação do pH, ou concentração de CO2, ou influência da temperatura, mas você encontra muito menos trabalho, você encontra. Tem gente estudando até 10 fatores simultâneos, aleatoriamente distribuídos num experimento complexo. E são experimentos muito difíceis de fazer. Não é um cara que está começando que vai fazer um experimento desse. É um cara que tem um grupo de pesquisa estabelecido, uma conexão, que vai bolar um experimento desse. Mas você trabalha com vários componentes, e aí você tem um estressor que você considera que está numa concentração boa, ele pode não estar num contexto em que tem vários estressores simultâneos. Então não é uma definição. E ninguém quer, não, vamos determinar a concentração de microplástico que começa a matar os bichos. Não quero essa. Eu quero, tem que ser aquela que começa a fazer mal. Então é complicado. Professor, mas não era isso que eu queria falar, na verdade era relacionado ainda à metodologia de revisão sistemática. O que eu tenho visto em algumas revisões também é que, como entre o tempo da pesquisa inicial até a publicação demora um ano e pouco, em alguns fluxogramas, os autores também colocam uma segunda busca com aquelas mesmas palavras-chave, mas um tempo antes do artigo ser publicado. E aí eles incluem 10 artigos, enfim, 20 artigos, que naquela primeira busca inicial não foi, porque foi nesse meio tempo que foram publicados, e incluem nesse final desse fluxograma e descrevem isso. Então, é interessante também fazer dessa forma. Nossa, desculpa, Maria, eu entendi totalmente diferente a pergunta. Oi, desculpa, professor. Não, eu tinha entendido outra coisa, desculpa. Super pertinente. Achei legal esse comentário. O que vocês acharam? Tô falando demais. Eu perdi o comentário, porque eu tive que sair rapidinho, mas voltei. Maria Carolina, quer falar? A Priscila tá com a mão levantada também, não, eu só comentei, Nandara, que era... eu acho que no tempinho que você saiu, a gente estava discutindo a questão da descrição da metodologia, no artigo deles, enfim. E aí o professor comentou, porque na verdade eu tinha refeito essa busca e encontrei menos artigos. Aí o Rafael comentou, está descrito no texto que eles incluíram alguns artigos que não foi pela base de dados com as palavras-chave e as áreas de concentração que eles descreveram. Então, eles incluíram a mais. E realmente eu encontrei artigos a menos. E aí o professor falou, a gente pode colocar, só descrever isso no fluxograma, naquela tabelinha que eles colocaram do passo a passo, eles poderiam ali ter colocado que tiveram artigos inseridos de outras fontes, enfim, para ficar mais fácil a visualização. E aí agora eu comentei que eu tenho visto algumas revisões que os autores colocam também no final desse fluxograma alguns artigos que foram inseridos, porque como a revisão sistemática às vezes demora um ano e pouco, até o artigo ser publicado, quando faz aí eles fazem a mesma pesquisa com as mesmas palavras-chave e acham alguns artigos por causa da data. Então, incluem ali, incluem na revisão também, só que descrevem isso. Então, não foi na data original, foi um pouco antes da data da publicação, mas eles incluíram esses outros artigos. Muito legal. Show. Agora é a Priscila. Então, ainda era um comentário sobre como apresentar, né, essa metodologia, né? Pelo menos na área de ambiental, é bastante comum apresentar o fluxograma do tipo Prisma mesmo, né? Falando o que foi excluído, os critérios. E no final, eu vi bastante artigo apresentando um arquivo de Excel com todos os artigos encontrados e os critérios certinhos, assim, né? Apresentando, por exemplo, teria que justificar uma metodologia, apresentou-se que tipo de equipamento, e no final apresentar também por que foi excluído ou incluído, né? Então também é uma maneira de você apresentar isso. E aí, se a pessoa tiver curiosidade, ela pode baixar, né, esse apêndice e olhar ali cada artigo, né? Sim.
É possível você também compartilha essa lista de exclusão, inclusão. Você pode compartilhar a lista de tudo. Porque, por exemplo, ela usou dose, tamanho, partícula. Aí você faz um Excel para poder mexer com tudo. Você pode compartilhar esse Excel. Suelen? Como, a Eliane falou muito bem, como material suplementar, nenhum paper, você não cabe isso no paper, né? É isso, né, Priscila? Você vê mais em material suplementar, né? Isso. Eu vi alguns que eles até compartilham um link mesmo, assim, que tá online ali, ó, todos esses Legal. critérios, né? Legal. Eu acho importante quando você vai compartilhar link de alguma coisa, tipo planilha do Excel, do Google Sheet, né, alguma coisa assim. Eu acho meio temerário. Porque é meio instável. Eu gosto de compartilhar no Zeno, do F1000, essas bases de dados, que também é temerário, porque um dia eles podem morrer. Mas é mais confiável. Suelen? Oi, professor. Vocês conversando agora, eu lembrei de uma dúvida que eu tinha há algum tempo. Eu já li várias revisões sistemáticas diversas e algumas elas tinham o ROB, né, que é o risco de viés, e outras não apresentavam. Então, assim, eu queria saber se, claro, né, o Prisma ele sempre recomenda, mas é um ponto obrigatório mostrar esse risco de viés, porque eu já vi várias revisões diferentes que para realmente, o título era revisão sistemática, mas quando eu dava uma olhada assim, não parecia muito uma revisão sistemática, assim. Não é obrigado, né, ter a meta-análise, não tinha meta-análise, mas o protocolo que eles seguiram, eles não faziam BIA, a risco de viés, faziam nada. Aí eu queria saber se é um ponto obrigatório ou não. Eu acho que é bom você ter. Não é obrigatório, nada da lista é obrigatório. Mas, se você quiser seguir outro parâmetro, ele tem que só fazer sentido. Você tem que convencer os revisores de que isso faz sentido. Mas a gente tem muito erro. Por exemplo, nesse artigo de revisão gigante que um dia eu quero acabar, a gente teve... E aí, você vai aprendendo quando você faz o artigo de revisão, que justamente você tem que aprender a lidar com os vieses. Então, a gente tentou, por exemplo, uma coisa que vai entrar no paper, na descrição, é que a gente eliminou ao máximo a necessidade do coautor, são mais de 20 coautores analisando o dado, do coautor escrever qualquer coisa. Então, ele não vai escrever nanômetro, não vai escrever milímetro, ele só escreve número. A única coisa que a gente não pode escrever é número. Tipo de polímero. Ele tinha que entrar, quando tinha um tipo de polímero novo, ele tinha que entrar comigo, entrar em contato comigo. Eu avalio se isso é novo mesmo ou não. Ponho numa lista, essa novidade aparece na lista. Aí ele escolhe isso. Ele não pode escrever. Porque num artigo muito grande, se ele escreve polipropileno com uma letrinha faltando, o sistema não pega. Então, esse foi um jeito de evitar bias. Ninguém escreve nada. Só quem escreve sou eu. E eu ponho na lista. E aí o coautor ele escolhe. Esse é um controle de bias. Outro, usar duas pessoas. Duas pessoas. Aí qualquer incongruência, você avalia, se discute e chega no valor que eu acho que eles falaram isso no texto, nesse artigo. Outra coisa, tem um dos coautores, que por acaso é minha esposa, que é da área de computação. E ela fez um algoritmo para checar qualquer incongruência. Isso veio porque a gente chegou lá na conclusão de um dos contextos, o valor médio de tamanho de microplástico era de 44 milímetros. Aí assim, 44 milímetros está errado. Por quê? Que alguém, em vez de escrever nanômetro, em vez de escolher a unidade de nanômetro, escolheu a unidade de centímetro. Era 500 nanômetros, virou 500 centímetros. Na hora de fazer a média, ferrou todo o valor. Esse tipo de problema eu peguei, porque tem um valor absurdo. Se não for, se o cara, em vez de nanômetro, escolher micrômetro, eu não vou pegar. Esse é um erro, esse é um viés possível, Suelen. Então, quando você trabalha com muita coisa e muito com o autor, você tem que considerar que vai ter erro. Vai ter erro. Não tem como não ter erro. É foda. E aí você tem que evitar o erro. Então, por exemplo, vai no paper o algoritmo de checagem
para ver todo tipo de viés. Então a gente tinha uma regra para o cara colocar um número para ver tamanho máximo de microplástico, tamanho mínimo, tamanho médio. Então minha esposa passa e gera um relatório de potenciais erros. E aí a gente faz a varredura. Esse é um jeito de eliminar vieses. Então tem... Esse algoritmo de checagem foi a sua esposa que criou? Criou, mas ele só serve para o nosso sistema. Entendi. Que foi criado por ela também, porque ela trabalha com a área dela, ela trabalha com banco de dados. Então a primeira coisa que eu fiz no paper foi falar com ela, falar como é que eu organizo os dados. Aí eu montei a planilha de Excel com ela. Então, só funciona com esse conjunto de dados. E no fim, se um dia a gente acabar esse artigo, a gente vai disponibilizar todos os dados do melhor jeito, segundo ela, que pode ser disponibilizado os dados para quem trabalha com banco de dados, que não é nada que a gente conheça. Não dá para ler no Excel, não dá para ler nada, mas acho que vai dar para ler em R, em Python, nessas coisas. Então a gente está trabalhando desse jeito. Mas o modo como você evita bias, o primeiro modo é 2 pessoas, independentemente, lendo o mesmo conjunto de papers. Perfeito. Obrigada. Mais algum? Então, tá legal aqui, né? Mas vocês têm que brigar mais um com o outro aí. Eu tenho um comentário de provocação para vocês, então. Mas essa pergunta da Suelen foi muito relevante. Para vocês, foi legal? Saber que você tem que ter uma estratégia de evitar bias, de evitar problema. Sim. Isso é fundamental. Porque vai Professor, ter problema. Oi. É o Felipe aqui. Ô, Felipe. O Ryan lá que a gente tem usado seria uma forma de evitar essas bias? O Ryan, que o Felipe falou, eu e o Felipe a gente está colaborando. O Felipe é da UENF e a gente usa o Ryan para... Eu vou mostrar para vocês o Ryan aqui. Para poder organizar direito. Eu acho que ele pode ser considerado, porque é um software para você organizar a bagunça, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vai demorar, né? Mas sim, eu vou entrando. Deixa eu fazer uma proposta, depois eu volto no Ryan para não perder o dinamismo. Valeu por comentar, viu, Felipe? Eu vou abrir o Ryan, mas antes eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês estão vendo essa tela aqui? O gráfico que todo mundo gostou? Sim. Eu tenho uma pergunta para vocês. Olhar geral. Então, a gente falou aqui que está espichado, não está? Então, é uma pergunta em mais de uma fase. É o tipo de, se tivesse prova de microplástico, essa pergunta entraria nessa prova. A gente comentou que o IES está sempre espichado para maiores valores de concentração, não foi? Sim? Todo mundo de acordo? Sim, de acordo. Beleza. Eu vou fazer, são várias etapas. Vou fazer primeiro, a primeira pergunta é: vocês acham que eu posso dizer que os microplásticos, eles são danosos somente em altas concentrações? Não. Por que não? Porque, na verdade, sofre algum impacto, porém, ele não chega a ser letal, mas isso não quer dizer que não tenha causado um efeito ou um impacto. Não, mas nessa concentração aqui, tá vendo meu mouse? Sim. Eu tenho que fazer highlight aqui assim? Não, né? Não. Nesse espaço aqui, tá dizendo que não tem problema. Então eu posso dizer que tá tudo certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Consigo. Aqui.
aqui nessa concentração não tem problema. E está mais ou menos parecido com os demais. Ó. Posso dizer que não tem problema, então? Que é o que a Dandara está levantando? Depende do que foi testado. É o que a gente Tem estava alguma conversando, coisa, por exemplo, sobre os testes de letalidade. tem alguma Então, coisa a gente... no gráfico que objetivamente diz para a gente, estou pensando em trabalhar só no gráfico, tem alguma coisa no gráfico que objetivamente diz para a gente que não é verdade essa declaração que eu fiz? Professor, quando pensa alguma coisa a longo prazo, talvez. O número de táxons. Oi? O número de táxons, que é limitado. Não. Não, sem, a gente não precisa ir fora do gráfico, está no gráfico, porque se a gente for fora do gráfico, vai embora. Porque eu estou falando aqui, ó, onde está amarelo, ele está dizendo que não tem problema, então não tem problema. Ou tem alguma coisa que me mostra que tem problema? Só no gráfico. Não, no gráfico é aceitável. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que tem. E eu vou mostrar que está aqui, ó. É aqui. Porque está dizendo que não tem, mas está dizendo aqui que também tem. Correto? Professor, eu achei que a gente tinha que se deter à figura B do gráfico. Não, qualquer figura aqui. Qualquer figura mostra que a gente está espichado. Porque esse é o problema de fazer pergunta, né? Eu tenho que fazer pergunta inequívoca, né? Ó, o ponto que eu quero chegar, mas não acabou aí. O ponto que eu quero chegar é que toda figura... Eu comecei falando, já há um tempo atrás, que toda figura está espichada para o sim. Ou seja, não tem nada em maiores concentrações que não deu problema. Sempre que trabalhou em maiores concentrações, deu problema. O que até me levanta a lebre de pensar, pô, será que os caras que, assim, se todo mundo que estudou que não deu problema, não foi para maiores concentrações. Daí a importância de trabalhar com concentrações maiores, né? Porque a gente está vendo qual é o ponto. Beleza, então essa foi a primeira coisa. Eu falei, tem alguma coisa no gráfico que me diga, que me contraria essa afirmação que eu fiz? Do tipo, só concentrações maiores é que vão dar problema. Não. Tem, todos os casos, tem um conflito aqui. Porque eu tenho, para o mesmo endpoint, para usar o termo que a Ana levantou, para o mesmo endpoint, a gente tem, aqui não é endpoint, né? O endpoint é se fez efeito ou não. Mas aqui, ó, teve problema com essa concentração aqui onde está a minha mãozinha, e não teve aqui. Mas eles usaram a mesma concentração. A mesma coisa foi para os outros. Então a gente tem, tudo bem, aqui está aqui? Agora eu vou apresentar o segundo problema. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Não sei. Abra o microfone que eu não estou vendo vocês. Sim. Tudo bem? Beleza. Agora, a gente tem uma questão aqui. Como que a gente resolve isso? E eu acho que esse grupo desse artigo abordou essa questão. Porque, olha só, teve não e sim para situações muito similares. Para qualquer gráfico que você escolha aí. Pode mudar um pouquinho aqui e ali, mas teve não e sim para a mesma concentração. O que a gente faz com isso? Tem alguma outra coisa nesse artigo que joga uma luz nessa questão? Deixa eu voltar e ver a carinha de vocês. Cadê vocês? Voltei. Maria Clara, você levantou a mão, pode falar. Tinha uma parte que fala do tamanho da partícula também, né? O tamanho tá aqui, né? Que é uma parte que eu marquei até aqui, porque faltou unidade, faltou algumas coisas. Mas sim, mas tá aqui, ó. Mas não muda. O tamanho tem aqui, ó, mais ou menos. Quer ver? Vamos pegar aqui. Espera só um pouquinho. Análise em campo, porque uma coisa que eles falam é que tem pouca análise em campo sobre microplástico,
Sobre macroplástico, o número é maior, mas eles falam que as análises em laboratório deveriam ser ajustadas mais aos ambientes encontrados e da análise em campo. Não sei se isso ajudaria. Não, acho que ajuda você rever os critérios, que esse é o ponto que eu quero chegar. Mas aqui é só trabalho de laboratório. E em trabalho de laboratório, a gente tem condições semelhantes dando resultados díspares. Tá claro isso para vocês? Que a gente tem uma coisa muito única. Para o yes, tem concentrações maiores, beleza. Para as concentrações que o no aparece mais, aparece também no yes. Pô, tem alguma coisa aí esquisita. Poderia ser a metodologia que cada um usou, ser diferente? Eu acho... O que vocês acham? Eu não acho nada. Metodologia, Eu acho depois. o tipo de partícula, a empresa de onde compra, alguns compram pó, outros compram microesfera. Eu estou tendo essa dificuldade, por exemplo, agora para discutir meus dados, porque eu testei em laboratório e apesar de terem trabalhos que testaram condições parecidas, nenhum é exatamente igual. Nenhum usou exatamente o mesmo polímero que eu comprei lá da Cosferic, que vem em microesferas. Outros usaram pó. Então, mesmo que pareçam parecidos, quando os artigos de revisão comparam, a gente vê que é um espectro de semelhança, não é exata semelhança. Então, eu não tenho, por exemplo, nenhum artigo que dê para discutir exatamente as condições que eu usei. E para análises em ecotoxicologia, tudo isso é muito importante. Sim. Então, a empresa que eu comprei, a qualidade daquele polímero, se ele é pó, se ele é microesfera, a cor, porque a cor pode ter, o animal pode assimilar e pode ingerir de forma de acordo com a cor, com o tamanho, se é pó, se ele não é, a densidade do material, o tipo de água que eu usei. Tem gente que pega água do mar e filtra, tem gente que faz água com sal marinho. Então, são tantas variáveis que acabam tornando impossível de fazer uma comparação efetiva. E nesse caso, eu vou deixar a Priscila falar, depois eu falo. Era mais uma pergunta para a Dandara ou para quem trabalha com essas coisas, né? Quando você compra esse material, você não tem acesso se a toxicidade dele, se ele vai liberar alguma coisa dentro do corpinho do bichinho, nada, né? Não tem. A única coisa que você sabe é que você está comprando polímero cru. Então, vou comprar polietileno. Eu sei que o que tem ele é só, né, polietileno. Aí eu vou levantar a mão agora. Ixi, o Kim. Lá vem o Kim. Os papers, é muito comum você encontrar papers dizendo usei polietileno sem aditivo nenhum. É a mesma coisa de você dizer que você entrevistou o Saci. Porque o Saci não existe. E não existe polietileno sem aditivo nenhum. Essa é uma coisa importante. Isso não existe. Então, a questão é a seguinte. Quando você faz o polímero na Braskem, quando você faz na petroquímica, você tem... Eu até conversei com uma professora da Universidade de Zaragoza, que ela trabalhou com aditivos para PP, aditivos naturais. E ela queria que o PP viesse sem nenhum aditivo. O que ela fez? Ela combinou com a petroquímica que estava colaborando, ela foi e pegou o PP que foi feito para ela, sem aditivo nenhum. Ela levou para o laboratório correndo, porque o PP é muito instável, sem aditivo nenhum, e ela adicionou o aditivo dela no laboratório e fez o trabalho. Foi o que ela me contou. Não tem artigo sobre isso. Tá? Foi uma bastidores que ela me contou. Não tem nenhum plástico que vai passar. Você faz a batelada, você vai fazer a primeira extrusão para fazer o pellet, para vender a bolinha, que é como o plástico é vendido. Você tem que colocar o aditivo para ele aguentar o tranco dessa primeira extrusão. Não existe nenhum plástico que não tenha aditivo nenhum. Quando você compra o polietileno cru, você garantiu que você tem o mínimo de aditivos possível. Mas é impossível você dizer
que você não tem aditivo nenhum se você não se certificou de que não tem aditivo nenhum. Então, essa é uma coisa importante para todo mundo entender aqui, e é uma coisa importante para você, que tem a ver com a resposta dessa provocação que eu estou lançando. Porque se você usou PE, e beleza, usou PE, e se você usou, eu lembro que eu coloquei eu fui avaliar um paper e eles falaram isso, PE sem nenhum aditivo, que nós pegamos com a empresa tal. Eu fui ver essa empresa tal. A empresa tal não era uma petroquímica, era uma distribuidora de plásticos. Ela pegava o plástico e ela quebrava o plástico, ela moía o plástico. E essa empresa não dizia de onde ela comprou aquele... Vocês estão ouvindo um barulho de fundo ou não? Tá tudo bem? Beleza. Ela não contava aonde ela tinha comprado esse polímero que ela usou para micronizar e para vender para esse cara. Então, o cara só assumiu. Comprei da empresa, não tem aditivo. Mas não era verdade. Eu fui atrás e fui ver. E ainda pior, a empresa dizia que fazia oligômeros, que tinha uma massa menor. E às vezes a pessoa não sabe disso. Então, se você compra um PE de uma fonte e outro cara compra um PE de outra fonte, você não sabe dizer, você não tem como dizer que eles vão ter o mesmo resultado, porque pode ser que o PE que alguém comprou tenha, por exemplo, um aditivo de fácil lixiviação e que possa ter impacto tóxico na espécie. Então não é só uma questão de purismo do tipo, e tem muito isso em química. E eu sou obrigado a dizer, alguém brincou e falou, lá vem a química, não sei o quê. E é verdade, química é chato, físico é chato, a gente tem essas coisas aí. Mas, nesse caso, pode ter um efeito, e a gente não tem um controle bom sobre isso. E às vezes você quer comprar um PE, maravilha. Quer comprar um PE da Sigma, maravilha, funciona. Ele é mais reprodutível, ele tem uma relevância ecológica menor. Eu quero comprar um PS da Cosferix feito por emulsão, lindinho, uma esfera maravilhosa. Vou comprar hoje, vou comprar amanhã, vou comprar daqui a um ano, vai ser a mesma. Relevância ecológica baixa. Então a gente fala de concentração, e às vezes eu vejo, Dandara, muita gente reclamando da concentração, é uma coisa que eu gosto de apontar. Os papers falam, não, a gente usou essa concentração, que é uma concentração ambientalmente relevante. E aí usa o poliestireno feito por emulsão, que não jamais vai ser encontrado no meio ambiente. Ele não é encontrado no meio ambiente. Desse jeito, poliestireno. Por emulsão, ele é um cara único. Ele não vai, nenhum poliestireno vai degradar em forma esférica, sem aditivo nenhum, sem nenhum produto de degradação. Fica uma obsessão por concentração, como se fosse o único fator ambientalmente relevante, e não é. Então essa é uma coisa importante. Dandara, tá, você escreveu aqui, eu mesma, né, Dandara? Só me resta chorar, então, né? Não. Veja, não te resta chorar. Te resta continuar fazendo a pesquisa como você faz e colocar isso em perspectiva. Porque é impossível a gente atender todos os critérios que a gente deveria atender, segundo a opinião dos outros. Você só tem que acertar a sua pergunta científica, as suas condições, com o máximo de informação que você puder usar para fazer essa discussão. Show? Maria Carolina. Professor, uma coisa que eu vi também, que é relacionada ao tempo de exposição, né? Porque esses nãos do lado do gráfico também pode ser uma questão, né? Então, essa falta de padronização, mas aí entra essa questão, professor, como que a gente compara? Porque, assim, você dá esse macro dessa visão, mas são metodologias diferentes e é muito difícil essa comparação, porque por mais que ele tenha feito todo o trabalho, eu não consigo ainda enxergar essa comparação justamente por causa dessa metodologia diversa, que não tem um padrão. Você quer dizer, os artigos que foram selecionados para revisão, eles não têm um padrão, correto? Não, entre si, né? Não tem uma metodologia guia, enfim, é que eu estou entre os papers, né? Dificuldade eu não tenho nenhum artigo da minha revisão tem exatamente a mesma metodologia. Então, tem resultados diversos, e o que eu faço com tudo isso? Não sei. Sim, não, você vai passar por esse problema, eu anotei isso para a gente conversar,
Peraí. Peraí. Aqui, esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa parte aqui, você lembra? Tá vendo aí na minha tela? Sim. Sim. Aqui, ó, foi o que eles fizeram. Aqui eles falaram dessa dor que você está sentindo. E o meu comentário está aqui do lado, ó, numa revisão sistemática, principalmente em contextos não ou fracamente regulamentados por normas. Porque se você for, deixa eu pôr minha cara aqui, se você for parar de materiais, tá lá. Degradação foi feita pela norma ASTM, número tal, número tal, número tal. Acabou. Você pode colocar como critério de exclusão ou de inclusão todo mundo que seguiu a norma ASTM e tal. Você tem uma garantia de homogeneização, de metodologia. A gente não tem isso em microplástico. Você sempre vai ter que adaptar. E ela fala aqui sobre essa dor, ela fala quais são as soluções que ela usou, e isso vai para o debate com os seus revisores e, posteriormente, com a comunidade, que pode fazer o que a gente está fazendo aqui, que é achar coisas interessantes e achar coisas que podem ser melhoradas no artigo. Que quem tiver problema em ser criticado está na área errada, porque tudo que a gente publica está passível de crítica. Isso entra, é uma provocação que a gente faz para a comunidade científica, né? Então, esse tipo de coisa vai acontecer, Maria Carolina, não tem como escapar. Você tem que gerar uma solução para a pergunta científica, que é uma pergunta científica que você elaborou, na qual você tem conhecimento. É por isso que eu acho que revisão sistemática não é, e às vezes eu tenho colegas que entendem que a revisão sistemática é o primeiro passo para um mestrado. O cara vai fazer mestrado, ó, já trabalha na sua introdução, faz uma revisão sistemática. Não acho que é o caso. É o caso de fazer uma revisão narrativa. Faz uma revisão, que é a lição de casa. Faz aí, o que é microplástico? Então, faz um levantamento, faz uma revisãozinha e vai. Revisão sistemática, você tem que ter conhecimento, porque senão, como é que você vai vencer esse obstáculo? Você tem que saber o que cada uma dessas diferenças são e aonde que você pode pegar o que tem de common ground entre esses papers todos. E esse é o desafio do seu paper, e é nessa etapa que você vai mostrar a sua habilidade para esse paper. Então, não tem o que fazer. É o desafio que você tem que ter, e esse é o seu... é aí que você tem que pôr o seu suor. Não tem jeito. A gente, por exemplo, nesse paper que eu falei para vocês, que a minha esposa está junto, a gente teve que separar concentração, enfim, teve dois grandes mapas, dois grandes clusters. Concentração é partícula por unidade de alguma coisa ou massa por unidade de alguma coisa. Era impossível fazer conversão. Para os dados que a gente tem. Tem como fazer, mas assim, por que a gente tinha, era impossível. Então, às vezes você fala assim, não, tem eu tenho que fazer uma divisão aqui, porque eu não consigo comparar esses dois. Aquele paper que a Glaucia mandou também fez isso. Tem uma determinada concentração para um contexto, outra determinada concentração para outro contexto, os dois vão na mesma figura. Então, não tem o que fazer. É mais legal no nosso caso, que não tem regulamentação, do que nos outros, porque aí fica mais divertido para você resolver o problema. Rafael? Só voltando, a Dandara falou uma palavra ali que eu acho que é muito importante dentro desse artigo, que é a palavra variáveis, né? Ou seja, existe um número muito grande de variáveis que eu percebi, assim, e outra coisa que eu achei interessante é que ele cita que o plástico, o microplástico, o macroplástico, ele tem N situações ambientais que podem transformá-lo em pode haver uma conversão daí você vai conseguir resultados diferentes. Eu posso colocar um plástico numa situação na natureza, num cerrado, e colocar ele numa mata atlântica, eu vou ter situações diferentes, mesmo que seja o mesmo tipo,
Não é? Essa é uma situação que eu queria comentar, e aproveitando o gancho da sua última fala, também a questão da revisão sistemática. Então, eu tenho entendido ela, que você precisa ter uma certa maturidade para poder ser capaz de fazer os devidos filtros para fazer uma revisão sistemática. E aí, realmente, vai ao encontro dessa sua fala aí, porque, de fato, existe um incentivo para se iniciar algumas pesquisas pela área de revisão sistemática. E aí, Revisão. A revisão sistemática. Isso, não, mas eu falo assim, existe ainda um incentivo para que seja a revisão sistemática, professor. Eu falo assim, iniciar a pesquisa, e eu falo, digamos, do meu lado, que eu ainda sou graduado, eu estou ainda, né, dando esses primeiros passos, mas foi uma orientação que eu já recebi, e eu falei assim, mas agora com a tua fala, eu entendo que é o seguinte, precisa eu ter mais maturidade como pesquisador para eu ter a capacidade suficiente para fazer os filtros adequados para se chegar a um resultado de uma certa coerência. Senão eu vou realmente enviesar por algo que me atrai, por algo que seja mais interessante para a minha compreensão dentro daquele determinado momento. Exato. Mas veja, nada que a gente fale vale para tudo. É importante isso. Por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática com os meus alunos, e a questão científica que eu estou fazendo, e eu tenho alunos, nessa revisão, estou envolvido alunos de vários níveis, alunos iniciantes e alunos que já têm uma experiência. Mas que questão científica que é? Experimentos aplicados para ensinar qualquer aspecto da poluição plástica. É uma coisa que a gente conversando, todo mundo ali é capacitado para discutir a questão. E a gente tem um viés, calhou da gente conseguir fazer 3 pessoas avaliando cada paper. Então, a gente tem um viés mais rigoroso, uma correção de viés mais rigorosa, mas é uma pergunta científica que o pessoal tem condição de fazer. Então, depende da sua pergunta, depende do seu contexto, depende do recurso humano que você tem ali envolvido. Esse artigo de revisão que eu comento, que eu já comentei na disciplina de 2022, estou comentando agora, que está demorando, a gente teve um problema, foi a primeira revisão sistemática, né? Está muito grande, foi muito ambiciosa, eu errei ali, e o segundo erro foi de que eu não treinei o suficiente os envolvidos, eram pessoas experientes, mas não na questão científica. Isso está levando a um retrabalho sobre a avaliação dos papers que está muito grande. Então, estou tendo que rever para ter certeza dos resultados. E está demorando tanto que já não está mais atualizado, mas virou um retrato histórico. A gente colocou isso no título que está sendo trabalhado, virou Historical Portrait. Então, são coisas que você vai aprendendo. E aí, você tem que lidar. Você tem que lidar com isso. E vai para o seu aprendizado de como lidar. Eu acho que revisão sistemática é uma coisa legal. Eu estava num grupo de uma instituição da IUPAC, e tinha um projeto da IUPAC com vários pesquisadores de várias áreas, e eles resolveram fazer uma revisão sobre microplástico, que nem tinha uma pergunta específica. Vamos falar de microplástico, todas as áreas. Não gostei. E aí, no fim, o que eu sugeri, mas não foi muito o que andou, foi que cada expert de um tema pudesse ver como está a pesquisa na expertise daquele cara. Então, tinha um cara, por exemplo, que era feríssima de fluorescente raio-x. Por que não fazer uma análise de como o XRF está sendo usado na área de microplástico e propor, aí é uma segunda parte, já não é mais revisão sistemática, levantar as lacunas e propor ações para essas lacunas. Até a lacuna é a revisão sistemática. Dali para frente é a sua expertise como especialista técnica e vai. Então, eu acho que para uma revisão sistemática ser relevante, você tem que ser especialista no tema. Uma coisa que ficou muito claro, durante a pandemia, todo mundo fez revisão. Porque estava todo mundo em casa. Então, foi um mar de revisão. E aí, ó o Zé Roberto. Ô, Zé Roberto, você está aí? Pô, massa, fantástico que você está aqui.
Se o Zé Roberto concorda, então eu acho que eu estou no caminho correto. Eu li um paper, tinha vários artigos de revisão de microplástico bem amplos, assim, do jeito que eu não gosto. Mas tudo bem, é um jeito de escrever. E aí tinha um paper de revisão que uma sessão inteira do paper de revisão citava só uma outra referência. Beleza, tudo bem. Fui ver essa outra referência. Sabe o que era a outra referência? Uma revisão sistemática. Então, era uma revisão que um trecho inteiro foi feito citando outra revisão. A única referência que eles citaram foi outra revisão. É uma revisão que usou uma outra revisão como base para aquele comentário. Não faz sentido algum. E isso acontece, é um desvio total do conceito. E aconteceu porque ficou essa obsessão por fazer revisão. E agora as pessoas querem fazer mais revisão em microplástico, revisões amplas, e a gente não precisa mais disso por uns 2 ou 3 anos, pelo menos. Precisa disso, porque tem muito. Chega, não aguento mais ler artigo de revisão no microplástico que não tenha uma questão muito bem detalhada e que seja lacunar. Tem que ser lacunar, senão você está fazendo um trabalho redundante. Minha opinião. Só compartilhando. Mas beleza, falamos disso, né? Acho que esse já foi. Muito bem comentado, Maria Carolina. Obrigado por levantar essa bola aí. Mais alguma coisa? Eu tenho N provocações aqui desse artigo aqui. Mas está chegando no fim. 15 para as 11 já. Alguém quer fazer algum comentário? Próxima clube de leitura eu não vou participar, não, porque eu acho que eu estou inibindo vocês. Algum comentário? O fim é ilusão? Boa, Teruco. Bom dia, posso falar? Pode. Oi, Juliane. Oi, tudo bom, professor? Saudades de vocês. Eu fiz a disciplina, né, ano passado, online. Legal. E me empolguei, agora estou aqui no mestrado, iniciando, né? Só que aqui é em desenvolvimento territorial sustentável. Então, a minha ideia é o microplástico nos peixes aqui de importância socioeconômica, socioambiental, com os pescadores artesanais. Então, a gente entende que talvez encontre os microplásticos em peixes, mas a minha discussão eu queria ir além, né? O que vai afetar na pesca? Mas depois dessa discussão de hoje, entrei mais em parafuso, né? Porque não tem ainda muito estudo sobre esse efeito, né? Assim, o que vai causar na pesca, nos pescadores. Então, assim, mas se não tem, tem que fazer. É o que a gente está tentando propor. É isso aí. Né? Então, eu fiquei quietinha aqui só ouvindo, eu tô assim nesse início, né? Sem falar que eu tô no começo, assim. Então, mas muito grata por estar aqui com você. Não, obrigado, grato pela sua intervenção. Me deu a chance de falar de uma coisa que a gente vai pôr na disciplina de microplástico desse ano. Que depois da disciplina do ano passado, me apareceram muitas demandas, muitas perguntas sobre como que eu faço o meu experimento. Quantas replicatas, como é que é o controle, não sei o quê. E eu percebi que esse é um problema muito comum. E aí, para essa disciplina, para essa oferta desse ano, a gente vai fazer uma Olimpíada de Desenho Experimental. Então, a gente vai fazer uma atividade onde a gente vai apresentar os desenhos. Não vai ser uma aula, não. Maria Carolina perguntou quando vai ser a aula. Vai ter uma aula, que a gente vai falar um pouquinho. Essa é uma disciplina que está tendo uma atualização grande. Porque tem muito paper saindo. Então, tem um paper recente muito bom sobre controle, sobre branco. Então, a gente vai abordar bastante isso. Mas a gente vai fazer uma dinâmica em que a gente vai pegar hipóteses dos diferentes docentes, de várias pessoas que estão colaborando com a disciplina, e a gente vai sortear, a gente vai pedir para os alunos se organizarem em grupos interdisciplinares, de preferência,
E aí, a gente vai sortear o tema para cada grupo. O grupo não vai poder escolher um tema. Então, são vários temas, vários grupos, a gente vai sortear. Aí, uma vez que o aluno, que o grupo recebeu a hipótese, eles têm que elaborar um desenho experimental, e eles vão, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer isso antes, mas eles vão propor um desenho experimental que eles vão apresentar no YouTube, num vídeo. E as pessoas que testaram as hipóteses, que propuseram as hipóteses que vão ser objeto de proposta de desenho experimental, vão poder avaliar no YouTube. E os colegas vão poder avaliar no YouTube, porque as propostas de desenho experimental vão estar lá. E alguém vai, e o controle nessa etapa? E a validação? Será que vocês viram se o contexto realmente... Às vezes o pessoal fala assim, quero ver se tem microplástico em abelha. Aí pega a abelha num lugar que não tem microplástico. Então, primeiro você tem que validar que tem microplástico no ambiente em que a abelha está. Para depois ver se o microplástico realmente pegou na abelha. Porque se você pegar a abelha num lugar que não tem microplástico e ver que não tem microplástico na abelha, você vai falar, abelhas não têm microplásticos. Mas tem que validar antes o contexto. Esse tipo de coisa toda, a gente vai discutir com as propostas dos grupos e com os feedbacks dos pesquisadores. E essa discussão eu acho que vai ser positiva. E aí eu vou abrir a Olimpíada para os alunos da oferta anterior, para quem quiser participar. Então aí, quem não puder participar, porque está sem tempo de fazer essa brincadeira, vai poder ver os vídeos e os debates. A descrição, o chat do vídeo, vai ser o fórum de debate. Acho que vai ser legal, vamos ver. Então aí vai te ajudar, Juliane, vai ajudar todo mundo que está precisando responder uma pergunta científica e não tem material na literatura para fundamentar suas escolhas. O que é o melhor desafio para quem quer crescer como cientista, né? Dandara, você levantou a mão? Dandara? Acho que ela deu uma saidinha, ela está tendo que sair de vez em quando, né? Bom, mas estamos chegando ao fim. A Dandara, quando voltar, ela fala. O que vocês acharam do clube de leitura? Professor, eu queria dizer uma coisa. Fala. Eu acho que essa disciplina desse ano tinha que ter outro nome, para a gente conseguir fazer a disciplina e combinar com os programas, porque senão eles vão falar que a gente não pode fazer, porque é o mesmo nome da disciplina. Não, mas, a outra oferta, a oferta anterior, o pessoal falou de fazer uma Microplásticos 2. Eu não consegui fazer. A gente fez um formularinho, mas eu não consegui. Agora, depois dessa oferta, que vai ter quase 700 alunos, porque foram 317 da primeira, tem 370 na segunda. Então, vai ter um grupo grande que pode querer se interessar para fazer uma Microplásticos 2. Não quer dizer que vão ter 700 alunos, não foi isso que eu quis dizer, mas vai ter um grupo bem grande que fez o Microplástico 1 para fazer o 2, e aí talvez nem seja em formato tanto de disciplina, porque aí eu lembro que os temas que o pessoal pediu para Microplásticos 2 são temas que já fogem do que eu conheço, né? Eu conheço plástico, conheço polímero. Muita coisa o pessoal pediu já é o impacto do polímero nesse contexto, naquele outro. Mas aí nada impede a gente organizar uma disciplina e chamar pessoas para ajudar a gente nisso, para virar um Microplásticos 2. Mas vamos fazer, vamos pensar, vamos discutir. Mas eu estou preocupado em discutir o seguinte: como que a gente faz esse clube de leitura ser mais um clube onde vocês vão discutir? Eu acho que uma coisa que eu podia ter feito hoje, não fiz, e eu pensei em fazer, acabei não fazendo, era dividir vocês em grupos, porque o Google Meet já permite isso. Porque eu acho que um ponto importante, eu acho que eu estando aqui, meio inibindo vocês aí de falar, vira quase uma aula, né? E aí não pode, né? Acho que o clube de leitura, todo mundo tem que se expor, e essa é a parte interessante do clube de leitura, né? O que eu interpretei, o que eu fiz. E a gente trocar informação. Essa é uma coisa. A segunda coisa
eu queria ver se alguém quer ajudar a organizar esse clube de leitura. Porque é importante que ele tenha, assim, uma dinâmica de atender demandas. Dandara, eu vi que já levantou a mão, já vou anotar. Esse clube de leitura saiu porque a Maria Carolina escreveu sugerindo, tem esse tema aqui, pô, seria legal retomar. Tal. E aí a gente foi. Então é legal ter uma sugestão, é legal ter essa participação mais coletiva do que centralizada. O que vocês acham? Vocês que acabaram de fazer o clube de leitura, tiraram um tempo para vir aqui, qual a opinião de vocês? Prof, eu também posso ajudar a organizar, mas é que eu acho muito bom ter seu respaldo. Não, esse eu vou vir. Como mediador, entendeu? Legal, legal. Não, eu tô aí, mas eu acho que o mediador tinha que ser vocês. Sabe a experiência que a gente se inspirou, que foi uma experiência de uma pesquisadora, não me fugiu o nome agora, mas era uma coisa bem descentralizada. Tinha um Excel que a pessoa se candidatava para ser o facilitador, tinha até um conjuntinho de regras, se você é facilitador, faz isso, fala o pessoal falar, não sei o quê. Aí tinha lá o tema, os artigos e a data. E aí o negócio funcionava sozinho. Eu acho importante também que todos tenham a experiência de tentar ser um facilitador também. Né? Priscila? Então, eu estava pensando, talvez uma sugestão de a gente dividir em grupos no início, discutir separadamente e deixar uma horinha no final para você mediar, sabe? Talvez. Pode ser, né? Para cada grupo sair do grupo, falar assim, a gente achou isso do artigo, a gente achou esse ponto. Porque daí a gente já levanta, né, o que a gente mais chamou atenção, né? E você vai mediando, talvez seja uma sugestão. Ótimo. E o que vocês acham de a gente já marcar um outro dia? E seguir esse modelo? Aí eu já, no convite, eu já falo desse modelo. Professor, Acho excelente. Achei interessante. Professor, você tinha enviado no primeiro e-mail uma pesquisa para o horário. Não sei se você tem acesso. Mas, enfim, eu até respondi de manhã, eu acho ótimo. Ser um dia de manhã, de sexta, achei ótimo também. Mas eu não sei o que saiu daquela sua... Eu vou ver agora. Eu tinha visto na época, eu lembro que acho que ficou de noite, mas aí depois eu parei de acompanhar. Eu estou abrindo aqui o SurveyMonkey. A gente pode seguir esse horário da pesquisa. Eu vou ter que ver depois. Está dizendo que minha senha está errada. Acho que eu preciso... Mas eu vejo o horário e mando para vocês por e-mail. Eu posso fazer o seguinte, eu já mando o horário que deu lá para a Dandara e para a Maria Carolina, que se voluntariaram aqui. E aí a gente tenta fazer... Oi? Não, é que meu nome não está naquela lista de interação. Inclusive, eu estou participando hoje porque uma amiga minha que está inscrita, me disponibilizou o link, ela me repassou o e-mail para eu poder participar. Por isso que eu coloquei aí no chat o meu e-mail e meu nome. Não, e a ideia era que esse clube de leitura, a minha concepção original é que esse clube de leitura ele ganhasse, que ele furasse essa bolha, que ele acontecesse nesse clube de leitura o que aconteceu com você, que todo mundo pudesse inserir outros nomes do clube de leitura. Eu acho que até no Google Meet, no Google Agenda, podia ter aquela coisa do convidados podem inserir novos convidados, mesmo com o risco de aparecer um vândalo online. E eu também queria participar da disciplina, que eu me inscrevi, mas eu não sei por quê, porque foi até meu orientador que indicou. E aí eu me inscrevi, mas não sei o que aconteceu. Minha caixa de e-mail explodiu, ficou muito cheia. Então, eu acredito que eu não devo ter recebido o e-mail, porque duas amigas que também estão inscritas no doutorado junto comigo, elas se inscreveram. E a gente se inscreveu na mesma época, mas eu não recebi o e-mail. Não, eu tenho acontecido de eu receber e-mails de volta. Eu tenho respondido para as pessoas, quando, por exemplo, aparece
um e-mail que é fulano de tal, @gmail.com. Aí eu falo, escreveu errado, né? Aí eu dou uma olhada, mas mesmo tentando, tinha lá unesp.com. Falei, bom, unesp.br. O que eu consigo imaginar, eu respondo. Eu mando um outro e-mail e falo, olha, eu acho que veio e-mail errado. Mas tem uns que eu não consigo. Então, às vezes, é erro de e-mail. E eu recebi, hoje, 2. Eu passei um e-mail hoje, do Gmail, adriana.curti@gmail.com. Você mandou para mim. Mandei para você. Eu vou inserir. Walter. Eu passei Eu vou assim, inserir. por favor, me ensina na disciplina. Eu vou inserir. Tá bom, muito obrigada. Não, mas eu tenho recebido problema de e-mail. De e-mail da Aí, pessoa que Dandara e colocou. Maria Carolina, que vão meio que vão organizar essa questão do clube de leitura, anota já meu e-mail para poder me colocar no grupo. Não, eu vou inserir o seu e-mail na lista anterior também. Vou inserir nessa disciplina e na oferta anterior. Tá bom, muito obrigada. Legal. Ótimo. Professor, eu também vim, assim, através, né, me inscrevi na disciplina desse ano, né, nós tivemos a primeira aula agora na terça-feira, né, e estou aqui, eu achei muito interessante, assim, a oportunidade de também, apesar de ser um tema para mim muito novo, conseguir fazer a leitura do artigo completo e a oportunidade de poder estar fazendo essa interação aqui, né, para mim tem sido muito rica essa aprendizagem aí, que eu estou ainda dando os primeiros passos no sentido da pesquisa aí, para mim tem sido muito interessante a participação. Legal. Pô, ótimo ouvir isso. Legal. E tanto a disciplina quanto o clube de leitura não funcionam se não tiver debate, se não tiver porrada. Porrada no bom sentido. Então tá bom. Então, para o próximo tema, eu já vou conversar com a Dandara e a Maria Carolina. Vamos descentralizar aí a organização e vamos tentar marcar uma data e um horário. Aí eu falo com elas e a gente toca esse barco, a gente vê um tema e a gente tenta fazer esse clube de leitura furar a nossa bolha. Como tem furado, parece, né? Legal. Então tá bom. Então agora eu vou parar a gravação, a gente vai se despedir. Alguém levantou a mão agora? Mas depois eu vou postar o clube de leitura lá, vou fazer uma playlist só dos nossos clubes de leitura. E aí a gente compartilha isso, tá bom? Vou parar aqui e aí, você é que gravou direito, né? Gravou. Então tá bom. Gente,